Olha, por onde quer que a gente vá, com quem quer que seja que a gente converse, inevitavelmente o frio é tema obrigatório, né? O que já estão sentindo em alguns lugares do Brasil, alguns brasileiros. A gente falou com a Gabriele Ravasco agora há pouquinho, lá em Urupema, Serra Catarinense, 7 graus negativos, em Curitiba, Yara Magione, 2 graus, mas a sensação térmica de temperatura negativa, por isso que as pessoas praticamente não falam em outra coisa, né? Vacina e frio agora, e Jogos Olímpicos também, não é? A pauta, ou as pautas do dia. Bom, a partir de hoje, minha gente, as temperaturas vão cair muito, especialmente na região sul, no sudeste e no centro-oeste. Hoje, em São Paulo, por exemplo, já amanheceu bem mais frio, mas nada muito além daquilo que o paulistano está acostumado no inverno. Chuva. Vai esfriar mesmo no sudeste, em alguns estados e capitais do centro-oeste amanhã e na sexta-feira também. Então nós vamos tentar detalhar um pouco mais do que está se passando e do que está por vir com a Estael Cias, meteorologia, que mais uma vez gentilmente conversa com quem acompanha o Novo Dia da CNN Brasil. Estael, queria que você contasse para a gente em que estágio nós estamos da passagem dessa massa de ar frio pelo país. Como eu estava dizendo agora há pouquinho, a gente já conversou com a nossa repórter Gabriela Ravasco. 7 graus negativos lá em Urupema, em Curitiba 2 graus positivos, mas sensação de temperatura negativa também. É só o começo do que está por vir, Estael? Bom dia. Muito bom dia, Colombo. Bom dia também para a Elisa, para todos que nos acompanham. Sim, é só o começo. A parte mais forte desse sistema, dessa massa de ar polar, ainda está longe de chegar ao sul do Brasil. Ela vai avançando ao longo da quinta e da sexta-feira. O que nós temos hoje é o começo, então, da atuação desse sistema. Já temos temperatura abaixo de zero nos 3 estados do sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul já tivemos 5 graus negativos hoje pela manhã. Lá em Bom Jardim da Serra, 7 graus e 8 décimos negativos. E olha, tinha rajadas de vento de 70 quilômetros por hora, o que fazia com que a sensação térmica ao ar livre fosse de 20 graus negativos. Claro, é uma região de 1.800 metros de altitude, a temperatura é extrema, o clima acaba sendo extremo. E mesmo no Paraná, General Carneiro, no sul do estado, já teve 4 graus e 8 décimos negativos hoje. Essa massa de ar polar vai trazer não só o frio, mas também os fenômenos típicos de inverno. Hoje tem previsão de nevar aqui no Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina. Áreas especialmente de maior altitude no Rio Grande do Sul e no estado catarinense tem maior potencial, inclusive alguns modelos atmosféricos chegam a indicar a possibilidade de acumulação de neve em São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Vacaria, mesmo na região aí de Urupema, na região de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, e até não se descarta no sul do Paraná a possibilidade de precipitação invernal ou mesmo neve, ainda no final desta quarta-feira, na região da Serra de Palmas, que é uma região de 1.100 metros de altitude no sul do Paraná. Então, é um ar polar que vai concorrer com as principais ondas de frio deste século, é uma das mais intensas, não a mais intensa, mas uma das mais intensas, e que vai trazer aí principalmente o frio que é para todos, mas traz a neve para esses municípios de maior altitude, talvez até surpreenda acontecendo em outras áreas que não costumam ocorrer, diante do cenário complexo de frio e umidade que teremos ao longo desta quarta-feira ainda em parte da quinta. E tem um outro fenômeno que preocupa, que é a geada que já trouxe grandes prejuízos para o setor agrícola no sudeste, no sul do Brasil especialmente, e a geada ela vai ser forte especialmente na sexta-feira, uma geada mais ampla, mais generalizada, mas ainda amanhã no começo da manhã, a geada negra, que é de maior risco para o setor agrícola, também poderá se formar nos estados do sul. Falando do sudeste, especialmente... Sim. Não, eu queria só, desculpa te interromper, mas queria só fazer mais uma pergunta. A gente tem ouvido falar que um jeito de mensurar a violência, a intensidade dessa massa de ar frio é a seguinte, olha... Nunca fez tanto frio em determinado lugar. A temperatura na capital de determinado estado nunca foi tão baixa quanto será com a passagem dessa massa de ar frio. Você tem algum exemplo para dar para a gente nesse sentido? Onde é que essa massa de ar frio vai chegar e vai fazer o que não acontece há muito tempo, por exemplo?
Na verdade, ela vai concorrer com as principais ondas de frio que nós tivemos de 2000 para cá. Por exemplo, a gente teve ondas de frio muito intensas em 2000, 2007, 2012 e 2013. Então, nós teremos aí, vamos ficar entre as 5 menores marcas de 2000 para cá. No estado de São Paulo, especialmente na capital paulista, na sexta-feira, por exemplo, poderemos ter mínima de 3 graus, o que não acontece desde 1994. Então, seria a temperatura mais baixa dos últimos 27 anos na capital paulista. 3 graus em São Paulo, sexta-feira. 3 graus. Você me libera? No Mirante de Santana, que é a estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem uma série longa de dados. Claro, naqueles bairros mais ao sul da cidade, possivelmente teremos novamente marcas negativas, mas falando em dados oficiais e que tem uma série de dados longos que a gente possa fazer essa comparação histórica, poderemos ter 3 graus no começo da sexta-feira aí na capital paulista. A gente sabe que é muito frio. Marcas negativas podem voltar a ocorrer na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, na Serra de Itatiaia, também na região ali de Campos do Jordão, por exemplo, 3, 4 graus negativos poderão ocorrer, Senhora. O que não é também tão corriqueiro. Estael, uma perguntinha. Tem uma mensagem rodando em grupos de WhatsApp dos sulistas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, dizendo assim, em algumas regiões terá sensação térmica de menos 20. O pessoal está dizendo isso, Estael. É real? É isso mesmo? Sim, aconteceu hoje em Bom Jardim da Serra, a temperatura foi de 7 graus e 8 décimos negativos, com rajadas de vento de 72 km por hora. Existe uma fórmula, que correlaciona a temperatura e o vento, e a sensação térmica já chegou a menos 20. Nossa, então, isso já aconteceu hoje. Claro, é uma região de 1.800 metros de altitude, não é a realidade para todo o sul do Brasil, é para uma região que tem um clima mais extremo. Então, essa previsão, de fato, acabou se confirmando. Não está fácil para quem está lá. Minha nossa, é o famoso encarangado de frio que a gente fala no Rio Grande do Sul. Estael Cias, meteorologista, obrigada pela gentileza de vir conversar com a gente aqui e nos alertar a respeito deste friozão que está aos poucos se intensificando em partes do país. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos.